Mas afinal, você já calculou quanto que custa para fazer um cultivo no mineral, tanto utilizando sal direto, igual a gente faz, quanto utilizando engarrafados ou algum granulado misto já pronto, como por exemplo a Easy Coco? E aprofundando mais ainda, quanto que custa um ciclo levando num substrato orgânico, num super solo, ele já pronto, ou você misturando, ou você reutilizando partes desse solo em um próximo ciclo? Quanto que custa, afinal, esses diferentes tipos de cultivo? Se você tem interesse nesse assunto, cara, já deixa o like e se inscreve no canal. Hoje, galera, caí aqui num buraco de minhoca sinistro, porque existe uma forte crença que cultivar no mineral é muito caro, vi alguns comentários falando sobre isso, e eu falei, cara, eu vou mostrar quanto que gasta na real cultivar com mineral, e eu acabei indo, e o orgânico agora, e misturando solo, e reutilizando solo. Fiz uma planilha no Excel maneirona, então nesse vídeo vamos dar um mergulho. Convido você a dar esse mergulho nesse buraco de minhoca de custos e gastos e comparações, e no final te apresentar minhas humildes conclusões. E aí vou querer também saber sua opinião perante minhas conclusões. Mas sem mais delongas, bora pro vídeo. Então galera, Cadu Nerd de óculos aqui de volta. Queria conversar com vocês sobre os estilos de cultivo, né? Sobre os diferentes custos. E se você não me conhece, eu sou o Cadu, sou engenheiro de produção, mestre em engenharia de produção pela Universidade Federal Fluminense. E cara, eu estudo cadeias produtivas da cannabis e padrões e práticas para o cultivo, né? Cara, o cultivo é minha paixão, não tem jeito. Então, galera, eu coloquei aqui as receitas, vocês já estão vendo aí na tela, acompanhem por aí. Essas aqui são as receitas que a gente usa, né? Todas elas são do Chroma Farms, ele que desenvolveu, né? Então, eu confio muito no trabalho dele. E aqui os fertilizantes que a gente usa, né? Então, tem fertilizante, qual é a marca e qual é a dosagem que normalmente a gente utiliza. Tanto para a vega, para o início da flora e para o final da flora. Depois que eu fiz isso, aqui já tem os custos, né? Mas agora eu não caí direto aqui. Mas como eu descobri esses custos? Vamos lá, aí eu decidi, cara, o que eu vou fazer? Eu entrei nos sites de compra para ver quanto custava o que eu conseguia comprar assim, em menor quantidade, né, de fertilizante. Então eu achei lá, nitrato de cálcio, achei 5 quilos por R$54, o frete deu 25, então sai um preço por quilo aqui. Então eu descobri o preço por todos eles, os que estão com frete grátis, que provavelmente eu comprei no Mercado Livre, que geralmente a galera tem preferência por comprar no Mercado Livre. E aí fiz um cálculo por quilo de todos esses fertilizantes e depois por grama, né? Então a gente tem os custos por grama aqui. Eu utilizei esses custos por grama multiplicados pelas dosagens recomendadas aqui, para a gente chegar num custo por litro de fertilizante, né? Então essa receita de vega aqui faz 1 litro, no EC de 2,4, se não me engano. Essa aqui no EC de 2,6, essa aqui no EC 2. Então a gente tem os valores por litro de cada uma das fertilizações que a gente faz. Aí depois que eu fiz isso, eu pensei, mas a gente tem que parametrizar com alguns dados de cultivo, né? Eu vou fazer essa comparação, são quantas plantas, qual o tamanho do vaso, como é que vai ser o gasto. Eu falei, cara, vamos numa parada meio média, estufa de 1 por 1, 6 plantas. Nossa métrica, 6 plantas por metro quadrado. Então, temos 6 plantas por metro quadrado. Tamanho do vaso, o que eu uso aqui, 5 litros. A fibra de coco, eu levei em conta que fibra de coco, tufo e perlita você consegue comprar local. Então sai cerca aí de R$80 a saca de 50 litros. É assim que eu faço. Então adicionei esse valor também no custo. E aí levei em conta valores de rega diários médios, né? Geralmente na vega regando uma vez a cada 2 dias, né? Nesse vaso de 5 litros. Então uma média diária de 0,75. E na floração, uma rega diária de 1,5 litro, tá? Isso é bastante para plantas em vasos de 5 litros, beleza? Então, levando em conta que a gente vai fazer, a vega aí, cerca de 135 litros gastando cada vega que a gente fizer para todas essas 6 plantas e 270 litros para floração, né? E aí, essa seria essa média mensal da floração. Só que a gente tem que levar em conta que a gente vai fazer cerca de 1 mês de vega e eu levei, para facilitar os cálculos, 3 meses de floração, 12 semanas. Geralmente é menos,
Mas, cara, fazer 2,5 meses já ia começar, sei lá, bugar minha mente aqui. Eu falei, 1 mês de Vega 3 de Flora pra mim faz sentido. E aí a gente tem um custo médio por ciclo de R$ 229 cultivando com os sais, galera. O que é muito doido, né? Porque se você vai ver, por exemplo, quis até trazer essa foto aqui, que eu achei, no mínimo, triste. 1 litro de Bud Candy custando 430, né? Então você basicamente consegue bancar 2 ciclos no sal com 1 litro de Bud Candy. Fica aí o pensamento. Eu não estou atacando ninguém, lembrando. Então, se a gente vai fazer 3 ciclos, né, durante um ano, cerca aí de 4 meses por ciclo, temos aí um gasto com fertilizante e fibra de coco de R$ 689. Um detalhe importante também que eu achei maneiro aqui de mencionar é que a maioria dos fertilizantes a gente comprou sacolas de 1 kg, que são as mais caras que tem. Quanto mais você compra, mais barato é. Cadu, como mais barato? Eu fui lá na Ramos Hidropônicos, achei o nitrato de potássio, 1 kg é R$ 28, 5 kg, R$ 84, 25, R$ 369. Então, comparando 1 kg com comprar a saca de 25 quilos, você tem um desconto aí de metade, basicamente, do valor do quilo, da grama. Então, metade, você ganha um desconto de 50% comprando a sacolona. Mas tem que lembrar também que aí vai ter o frete, não coloquei o frete nessa questão, só quis fazer um grande lembrete, que o sal pode ser ainda mais barato do que isso comprando em maiores quantidades. Então, o que você vai gastar cerca aí de 5 quilos, que você já consegue ver, por exemplo, nitrato de cálcio gasta muito, sulfato de magnésio gasta muito, nitrato de potássio gasta legal também. Já comprar um saco de 5 quilos desse, cara, que aí vai durar um ano. E se você fizer contas básicas igual eu fiz aqui, você consegue ter uma noção de quanto você gasta por ano e fazer uma compra mais ajustada, né? Também não precisa comprar 5 quilos de micronutrientes, que é o mais caro que tem. E basicamente é isso. E aí, quando a gente vai comparar com líquidos, eu até pensei, vou refazer esses cálculos e tal, mas eu prefiro citar referência e trabalhar com os cálculos que ele já fez, que é o Do It Yourself Salts, uma das minhas referências, um dos meus professores, ele tem um Patreon bem legal, acessem lá se vocês tiverem interesse. Ele é bem nerd, bem focado nessa parte de formulação de nutrientes, crop steering e tal. Ele fez esses cálculos aqui para Athena e chegou numa conta de um custo por litro de FERT de 1,3, né? No caso, 1,22, se não for arredondar para cima, né? Ele arredondou para cima, eu faria esse arredondamento como 1,22. E para floração, a mesma coisa, também deu 1,22, cara. E aqui do lado ele colocou a receita cópia, né? Porque utilizando os sais, qual é a grande vantagem? Você consegue personalizar essas gramaturas e fazer algo que seja uma cópia daquela parada que tu usa. Então, o Athena, ele entrega 197, 66, 315, 193. Cara, isso é um software, se chama HydroBuddy. Você coloca os sais que você tem lá e pede, eu quero que fique com esses valores aqui. E aí ele vai te entregar as dosagens que tem que estar. E basicamente é assim que muitas marcas de fertilizantes nascem, tá? Com referências, né? Então, se a gente quisesse fazer algo igual, tem um custo por reservatório de 6 litros de R$ 6 comparado a 122. Então você realmente fazer o seu sai bem mais barato. Mas eu acho que nesse cálculo do It Yourself Salts, ele levou em conta grandes sacos, por exemplo, de 25 quilos, bem mais baratos do que eu coloquei aqui, porque eu tô ligado que ele é um cara que gasta muito FERT. Enfim. Então, se a gente fosse levar esse mesmo ciclo que a gente levou para o sal com a Athena, a gente teria gastado R$ 1.200. Galera, R$ 1.200 nesse ciclo. 1 mês de Vega, 3 de Flora, e lá se foi, uma grana. E agora, se a gente fosse fazer com Easy Coco, né, que é uma outra solução alternativa muito boa, na minha opinião, tem um NPK bem similar ali com o que a gente tende a trabalhar também, é específico para fibra de coco, eu gosto bastante disso, e ele é granulado. Eu tendo a preferir granulados comparado a líquidos, que os granulados eles tendem a ser com um custo-benefício maior, sem contar que esse aqui é importado. Athena é importado, Remo é importado, então tem esse custo de importação, imposto, as taxas,
o frete até a pessoa e depois a taxa da revenda, então deixa bem mais caro comparado com um sólido nacionalizado, né? Então, a Easy Coco, ele tem um custo de 1.000 litros por R$420, usando o cupom CULT15, chama, parceiro nosso, a gente até ganhou um cascalhinho, tá, galera? E você ajuda o canal. É cerca de 27% do valor comparado com o Athena da vida, né? Então, comparado àquele valor, você tem um custo por litro de R$0,35 por litro, né? E aí, se você for levar isso em conta em um ciclo, um ciclo com a Easy Coco, você gasta aí cerca de R$385. Então, um ciclo gastando muita água, tá, galera? Isso aqui é um ciclo... mas essa muita água tá servindo para todos. Então... Tá parametrizado. Tá todo mundo gastando a mesma água. Essa que é a parada. Então acho que é uma comparação justa, né? Comparado ao Athena aí, ó, cerca de 3 vezes mais barato, 4 vezes mais barato quase, né? 3 vezes mais barato isso. 385, 1.200. Então, e quais seriam os benefícios do Easy Coco? Cara, são menos sais para misturar, então é mais fácil, é mais simples de lidar também. E a gente conversou, né, com os donos da Easy Coco, grande parte do custo do produto são os tampões de pH que eles trabalham para ter bons tampões de pH e a pessoa não ficar com essa grande necessidade de regular pH. Então, de acordo com eles, é isso. Então, não é um produto que eu fiz grandes testes, comecei meu teste agora, mas vejo que tem muito feedback bom, é uma empresa de confiança. Aí, beleza. Depois de fazer esses cálculos, eu falei, caraca, acabou. Vou fazer um vídeo de quanto custa cultivar no mineral. Mas a minha maluquice, ela vai para buracos mais fundos às vezes. E aí eu falei, cara, mas agora quanto custa o orgânico? E eu queria saber quanto custa o orgânico afinal. O orgânico acaba que vai ser uma comparação... vou tentar manter o máximo de métricas possível similar, beleza? Para fazer sentido, mas óbvio, não é igualzinho. Então eu pensei, 6 plantas... Vaso de 15 litros para realmente não faltar nada, porque eu também não coloquei bioestimulante nenhum, não coloquei nenhum aditivo, tem que levar isso em conta também. Então, a gente teria aqui, eu pensei, tem algumas modalidades de cultivo orgânico, tem a galera que compra pronto e a galera que monta. Então, a galera que compra pronto, geralmente é quem paga mais caro, não tem jeito. Porque, além do preço da brincadeira aqui, tem também o preço do frete. E o solo misturado, cara, o frete acaba que fica bem alto também. Então, 25 litros, R$160, 35 de frete, mais ou menos R$7,8 por litro. A 100 litros, 639, basicamente apertei 4 aqui, não teve um desconto sobre esse preço. Frete 94, R$7,34 por litro. Como eu ia precisar de 90 litros, teria que comprar 100 para suprir esses 90 litros. R$734,07. Então, ó, esse seria o custo para levar um ciclo, né, no orgânico, basicamente, comprando o solo já misturado. Galera, e se você for levar isso em conta, já saiu mais caro que o Easy Coco e já saiu mais caro que o sal, né? O sal padrão, que custa 229. Então, comprar o substrato é salgado, mano. Então, isso já começa a levantar algumas conclusões aqui da mente batendo, né? Enfim. E aí, como é que a gente faz para montar o solo? Montar o solo, eu falei, vou tentar ser o mais barato possível, o mais justo possível. Montar o solo fica barato porque você compra humus de minhoca local, turfa local, perlita local. Isso barateia porque são os que tem maior litragem ali que você vai estar utilizando, né? E aí não tem frete. Aí beleza. Fiz procuras básicas aqui na minha cidade, achei esses seguintes valores. Fiz o cálculo por litro de cada um deles. E como é que a gente vai colocar os minerais, né, os outros componentes nesse nesse solo, né? Eu pensei em usar esses kits de preparo. Tem o kit básico, que é R$115 para 100 litros, que vem com esses insumos aqui. E tem um que é um pouco mais avançado. Esse kit de preparo aqui tem o econômico e tem o avançado. Eu falei, cara, criei uma nova categoria, vai ter o solo básico e o solo avançado. Então coloquei para 100 litros, preparar 100 litros de solo também, o preço, o frete, o valor aqui, e cheguei nesse custo. 100 litros de solo básico,
R$295. 100 litros do solo avançado, R$437. Então, o mineral ele continua ganhando até de você montar o solo. Isso me surpreendeu. Mas aí já não ganha do Easy Coco, né? O Easy Coco ganha sim de um solo avançado. Então o orgânico bem feito, detalhista, perfeccionista, que talvez seja esse aqui que a gente faz, ele é um pouco carinho, óbvio. Tem o orgânico que é mais roots, pra galera que mora mais pro interior, é um pouco mais prático isso. Pra gente da cidade, às vezes, é difícil de achar esses insumos de fácil acesso, mas eu tava pensando aqui, se eu tivesse que montar um solo hoje, seria mais ou menos dessa forma. E aí são esses valores, né, cara? É meio rajada. Então, o custo por ciclo ficaria: solo básico, 295, solo avançado, 437, o solo pronto, 734. Se a gente for falar de um custo anual, 3 ciclos por ano, sem reutilizar o solo, a gente teria que ficar recomprando esse solo, seria o valor de 885, 1.311 e R$2.200, cara. Caraca, sargado. Fala pra tu. Comprar solo, mano, ficar comprando solo pronto, não tem custo-benefício tão bom. E como seria reutilizando esse solo? Reutilizando esse solo, você precisa fazer uma certa remineralização, adicionar outros insumos. Eu achei esse kit aqui da Zion e eu falei, eu vou com o kit da Zion para facilitar aqui os cálculos e os pensamentos e etc. Mas é isso. Então 100 litros, R$145. Então vamos imaginar que para revitalizar esses 100 litros que a gente utilizou, basta adicionar esse kit para remineralizar 100 litros. Vamos imaginar que é simples assim. Então tem R$35 de frete, tem R$180 para revitalizar cada substrato. Então a gente teria um custo anual de renovar 2 vezes por ano esses substratos, sem recomprar os substratos, bem mais barato do que recomprando o solo, né? Então seria 657, 799 e 1.096 comparado com esses aqui de cima. E aí eu vou para algumas conclusões feitas com cálculos rápidos, mas que, sei lá, na minha cabeça faz sentido e eu também quero saber a opinião de vocês. Então a gente tem aqui os custos por ciclo. Cara, o Athena é disparado o mais caro, né? Aí a gente consegue ver que o sal, ele acaba sendo o mais barato por ciclo, no primeiro ciclo. Seguido do super solo montado básico. Seguido do Easy Coco. Seguido de um super solo avançado. Seguido de um super solo comprado já pronto. Seguido pelo Athena, né? Um engarrafado importado. Se a gente for levar em conta um ano e reutilizando os substratos orgânicos, a gente chega na conclusão que um solo básico reutilizado, ele é o mais barato. Seguido pelo sal, seguido pelo solo avançado reutilizado, seguido pelo solo montado básico, seguido pelo solo pronto, seguido pelo Easy Coco, seguido por comprar super solo pronto, seguido pelo solo montado avançado sem reutilizar, seguido pelo super solo pronto sem reutilizar, e o último, que acaba sendo realmente o pior, o Athena, né? Fertilizante mineral já engarrafado. Aí eu cheguei nas seguintes conclusões. O sal, ele acaba sendo mais barato por ciclo, mas lembrando em conta que a gente não levou em conta outros equipamentos. Vai precisar do medidor de EC, vai precisar do medidor de pH, etc. Não levei isso em conta, levei em conta o que gasta de sal, o que gasta de substrato, foi um cálculo mais básico. Se você vai utilizar o orgânico sem reutilização, acaba que ele fica caro, então leva isso em conta. O ideal seria tentar você fazer algum tipo de reutilização para não ficar sempre comprando terra, porque acaba sendo caro. A longo prazo, o orgânico com solo reutilizado, ele tende a se tornar mais barato, que o mineral sempre vai gastar. Reutilizando, você gasta pouco e reutiliza ali 90%, 80%. Utilizar fertilizantes engarrafados sai cerca de 5 vezes mais caro, assim, no papel, na matemática. O Easy Coco, comparado com engarrafados, ele é 3 vezes mais barato, então ele tem uma grande vantagem contra outros engarrafados, mas ele é 1,6 vezes mais caro do que utilizar os sais já separados, porém com aquelas vantagens lá dele. E
comprar o solo pronto, já misturado, cara, é muito mais caro do que cultivar no sal ou no Easy Coco. Então, com esses cálculos, eu queria mostrar também que o mineral, ele não é tão mais caro assim. O orgânico não necessariamente é barato, tem formas mais baratas de orgânico, mas tem orgânicos que também são bem carinhos. Óbvio, também tem minerais que também são bem carinhos, como, por exemplo, esse engarrafado que eu mostrei para vocês. Então, galera, qual é a minha grande conclusão desse vídeo? A minha grande conclusão é, se vai fazer no orgânico, cara, tentar baratear de alguma forma, reutilizar pelo menos os substratos. Uma estratégia que eu via bastante a galera do orgânico fazendo é levar os substratos como se fossem cavalos de corrida. Vamos supor, fez um ciclo com esses 6 cavalos de corrida de 15 litros. Show! Agora, tu vai fazer outro ciclo. Recozinha esses, remineraliza esses nesses vasos e utiliza outros vasos para esse ciclo, enquanto o outro vai cozinhando. É bom esse cozimento ter aí uns 20 dias. Então essa remineralização demora. Então também esse vaso que você acabou de usar, tem que deixar ele passando por esse processo. Então eu vi a galera sempre tendo vários vasos para ir meio que ciclando esses vasos, né? Tentar montar utilizando insumos orgânicos locais, cara, é algo que barateia bastante. A Zion, pô, ela torna tudo muito mais fácil, né? Tendo todos os insumos, é um site muito bom, tem entrega rápida, principalmente pra galera de RJSP. Mas, por exemplo, pra galera que mora lá no Nordeste, você comprar turfa, perlita, humus de minhoca, cara, é um suicídio no frete. Então, tentar esses insumos mais volumosos, você tentar obter localmente, cara, é uma mão na roda. E galera, basicamente é isso, cara. Basicamente é isso. Quero saber quais conclusões vocês têm sobre meu grande pensamento aqui, sobre tudo isso aqui que eu organizei. Na minha opinião, todas as formas de cultivo, elas são válidas. Então, isso aqui não é uma crítica ou ataque a nenhuma delas. Eu realmente só queria quebrar um pouco esse estigma de que o mineral é caro, ele é inacessível, que ninguém vai conseguir fazer no mineral, que é impossível. E também que o orgânico é a coisa mais barata do mundo, porque se você vai fazer na qualidade, comprando as paradas na internet, não comprando um insumo qualquer aleatório, acaba que também é caro, ainda mais se for comprar o solo já pronto, é bem mais caro do que você tá realmente achando. Então, eu queria, nesse vídeo, clarear alguns desses valores. Espero ter conseguido. E tô ansioso para ouvir as opiniões de vocês. Show? Qualquer link de todas as coisas que você precisar, tá tudo aqui na descrição. Tanto para orgânico, quanto para mineral, tanto os cupons de desconto, as seleções de strains, o site da Cult, tá tudo aqui. Agora, ó, é só deixar o like e vai chamando aí nos comentários. Qual a sua opinião sobre isso? Estarei ansioso para ouvir. Chama, te espero no próximo vídeo. Chama!